Bom, hoje é 29 de março de 2022, iniciando aqui nosso mergulho, ainda no tema pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Acho que é a aula talvez mais esperada é essa, né? Que hoje nós vamos falar dos dons, os dons do Espírito Santo. Como eles funcionam, quais são eles, para que servem, como são usados. E já oramos aqui no começo, já louvamos ao Senhor e glória a Deus, né, pelo esse cântico da Fernanda Brum. Sempre gostei muito, né, desse cântico Espírito Santo. Ele fala de Romanos 8:26, né, que o Espírito ora bem, que ele sabe a nossa necessidade, né? Então você pode confiar que todas as coisas cooperam para o bem. Então o Espírito Santo está orando por você, o Senhor está trabalhando do jeito que a gente precisa, amém? Então, glória a Deus. Vamos iniciar então, sem mais delongas, pneumatologia, dons do Espírito Santo. Então, eu vou primeiro aqui iniciar aqui falando a respeito do que Paulo fala no capítulo 12 de Coríntios, que é um dos capítulos mais completos a respeito dos dons do Espírito Santo. Capítulo 12, o 13 e o 14, né? Nós vamos seguindo aí, vamos falar dele e de mais alguns outros. Então ele diz aqui, 1 Coríntios 12, do 1 ao 3. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, o que é ser ignorante? É não saber alguma coisa, né? Não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Então, quando a gente era pagão, a gente era idólatra, né? A gente buscava a idolatria, os ídolos, né? Que não pode falar, que não pode ver, que não pode ouvir, que não pode apalpar, né? Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Eu não vou entrar exatamente no termo aqui do versículo 3, mas o importante aqui é que o apóstolo quer nos ensinar a respeito dos dons, para que a gente não seja ignorante a esse respeito. E ele fala, continuando aqui, versículo 4 ao 7. Há diferentes tipos de dons. Aqui você vai enxergar aqui nesse versículo 4, 5 e 6, você vai enxergar a trindade aqui, ó. Eu quero ver se vocês vão enxergar a trindade, hein? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Onde está a trindade, hein? Quem quer falar? Espírito, Senhor e Deus. Então, isso, Espírito, o Senhor é Jesus, né? E o mesmo Deus é o Pai, né? Você percebe como a Bíblia é cheia da trindade. Não é o tema de hoje, mas não podia deixar de citar. O que quer dizer isso? O Espírito do Senhor, os dons espirituais, eles são dados pela pessoa do Espírito Santo, eles são dados pela pessoa de Jesus e eles são dados pela pessoa do Pai. Então, tudo eles estão em acordo em tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão em acordo. O versículo 7 fala, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Mas a manifestação desses dons que são dados pelo Espírito Santo, por Jesus e pelo Pai, é a manifestação do Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, que se manifesta em nós com o objetivo mais importante, para você nunca errar, na questão do Espírito Santo, para que serve o dom? O dom não é para seu enriquecimento, o dom não é para você ficar mais popular, o dom não é para você ficar rico, o dom é para você usar para as pessoas. Então, o presente de Deus que eu recebo como Espírito Santo, como dom do Espírito Santo, ele serve para eu ajudar o meu irmão, para eu abençoar o meu irmão, para eu abençoar a igreja, para eu, às vezes, até ser usado por Deus para trazer uma palavra de profecia, de condenação. Então você está sendo usado por Deus ali para trazer um alerta
né, de condenação. Então o Espírito Santo, ele te usa. O único dom do Espírito que eu já falei para vocês, que é para seu próprio bem, seu próprio uso, qual que é, irmãos? Falar em línguas. Quando? Em que situação? A sorte no seu secreto. E quando não há? Ninguém. Interpretação. Línguas estranhas, sem interpretação. É o tipo da língua que você edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, e vai ter ele aqui já já, nesse capítulo de Coríntios que a gente está estudando. Bom, então vimos aqui que quem atua, quem opera é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que envia o presente para a igreja. Então, os dons do Espírito Santo, né? Buscar os dons com o propósito de edificar o outro. O amor está acima de tudo. Então, para que você vai buscar o dom? Para você amar mais, para você exercitar mais o amor para as pessoas. Porque quando a gente é usado por Deus, você ama mais aquela pessoa. Você é um vaso mais útil. E aí ele vai dizer aqui, na sequência, 1 Coríntios 12, eu peguei aqui alguns versículos que fala a respeito do dom sendo usado pelo corpo de Cristo todo. Então você pode anotar em 1 Coríntios 12, é o versículo 27, o versículo 31. Aí você vai para o capítulo 14, é o versículo 1, o 12, o 39 e o 40. Eu não vou correr, não. Se não der tempo de terminar, a gente continua semana que vem. É o 12, 39, 40? É 14, 1, 12, 39 e 40. Nós vamos ler aqui. 12, 27 fala assim, ó. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ficou pequeno isso. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Guarda a palavra busque aí. Busquem. É claro aqui, a palavra está mandando buscar. Porque há um pensamento, eu respeito quem pensa dessa forma, que se é presente, então eu não tenho que buscar. Mas a Bíblia não está mandando buscar? E mais de uma vez ela manda buscar. Aqui, eu vou ler 2 vezes aqui que manda buscar. Tudo bem, é um presente, mas eu busco. Né? Quando eu era criança, tinha uma propaganda na televisão, né? Não esqueça da minha Calói. Então, escrevia lá um bilhetinho e colocava, não esqueça da minha Calói. Não esqueça da minha... Eu nunca ganhei uma Calói, mas eu lembro da propaganda do Cebolinha. Então o Cebolinha ia ganhar um presente, não ia? Mas ele não teve que buscar? Ele pediu para o papai dele, né? Pai, me dá uma Calói, né? Me dá uma bicicleta, né? Então busquem com dedicação os melhores dons. O Jesus, quando ele fala aquela parábola que quando um filho pede um pão, o seu pai não vai lhe dar uma pedra. Se ele pede um peixe, o seu pai não vai lhe dar um escorpião, uma serpente. Se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então tem que pedir. A gente pede. Pode pedir o dom. Pode pedir o Espírito Santo vir sobre você. Busque com dedicação os melhores dons. Por que ele fala melhores dons? Porque tem dom melhor do que outro dom. E nós vamos aprender já já aqui. Tem dom que é mais útil. Muito mais útil. Né? Mas todos os dons são importantes. Então ele fala agora no 14. Sigam o caminho do amor e busquem, de novo, com dedicação os dons espirituais. Versículo 12, ele fala, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Né? Então ele percebia que a igreja de Corinto estava ansiosa. E você sabia de uma coisa? Na carta aos Coríntios fala que eles tinham todos os dons. Não faltava nenhum dom lá. Que maravilha, né? Vamos ser essa igreja? Vamos? Vamos buscar? Para não faltar nenhum dom? Vou falar aqui, você vai ver. Tem vários. Tem mais de 20. Não. A igreja, cada um tem uma ferramenta para ser útil. Entendeu? Cada um. Então lembra de um corpo.
O seu dedo tem uma função, a sua mão, o seu braço, a sua cabeça. Então, isso pensa como membro do corpo de Cristo. Então, ele está falando para a igreja. E a igreja de Corinto, dentro tinha membro lá que era profeta, outro que tinha o dom de curar, outro que tinha... Não vou dar spoiler, não. Já aqui. Né? Então, eles estavam ansiosos por terem dons espirituais. Então, ele fala antes aqui, ó, siga o caminho do amor. E busque com dedicação, né? Para frente, versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Esse texto é tão simples de entender. Busque com dedicação profetizar, porque nesse contexto que nós já vamos estudar ele, já, eles estavam sendo orientados a não falar em línguas estranhas no culto, quando não havia interpretação. Mas Paulo fala, busca profetizar, ou seja, uma palavra que as pessoas entendam e sejam edificadas, mas não proíba ninguém de falar em línguas. É claro, aí a pessoa vai entender, ela fala em línguas para a sua edificação quando não tem intérprete. Então ela fica quietinha ali, ó. Tudo deve ser feito com, não dá para ler, né? Com decência e ordem. Com decência e ordem. Então nós temos que entender que todos os dons existem para serem usados e nenhum deve deixar de ser usado. Mas há momento para tudo. A hora para tudo. Então, o caminho do amor é o que realmente importa. Quando que eu vejo alguns homens de Deus que começam muito bem, quem sou eu para julgar qualquer um, mas que começam muito bem, mas que depois perdem. Eles acham que o dom é deles. Tem pastor que recebeu de Deus o dom maravilhoso de curar. E ele realmente ora e a pessoa é sarada na hora, de paralisia, de câncer, né? Aparece dente de ouro na boca, tantas coisas. Isso aí é dom de poder, né? De sinais e maravilhas, esse nem é de curar, né? Tem dons, só que aí ele se ensoberbece e esquece o caminho do amor. Pastor, no mundo de hoje é muito difícil ver isso, né? Você acha que é possível? Não, tem sim, bastante. Ixi, tem bastante. Bastante, principalmente, a mídia não mostra. E principalmente nas igrejas que não faz propaganda. É onde mais acontece. Ué, a irmã não falou aqui que foi curada de câncer? Não vai aparecer, né? Não vai. Na nossa igreja lá do Taboão, a irmã estava com um caroço na perna de câncer e foi orado por ela e o caroço sumiu no mesmo dia. Caroço de câncer, desapareceu assim, ela passou a mão, sumiu, né? Não faz propaganda, não é para fazer, porque Jesus não fazia propaganda, pelo contrário, ele falava, não conta para ninguém, né? Se é propaganda, um negócio porque isso, aí a pessoa ficava com coceira e contava, né? Mas não é, porque senão o dom ele está sendo usado como comércio, como interesse. É como uma pessoa rica, ela é tão rica que ela não sabe quem é amigo de verdade dela. Deve ser muito ruim, né? Você ser muito rico, né? Por causa dessa coisa. Você não sabe nem se a mulher que você está casado, se o homem é muito rico, ou se a mulher é muito rica, não sabe nem se o cônjuge que está contigo te ama mesmo. Você ama a conta corrente. Né? Porque é interesse. Então o dom espiritual não pode ser. Por isso que ele frisa tanto. E aqui na Bíblia, tem o capítulo mais lindo da Bíblia inteira, que é o 1 Coríntios 13, que fala sobre o dom do amor. Ele coloca bem no meio. Capítulo 12 é dom, 13 é amor, 14 é dom. E no 13 ele fala assim, vou mostrar para vocês um caminho melhor, mais importante, mais excelente do que os dons, que é o caminho do amor. Né? Foi aquele lá, de 12 a 14. Mas se mostrassem, vamos supor, quem o senhor falou que era para ser edificado, mas se mostrassem, talvez não seria que nem antes. Antigamente se mostrava e as pessoas acreditavam mais. Não mostrava. Quem estava ali perto via o sinal e já recebia. Então, Deus continuava trabalhando. E os avivamentos que fizeram a igreja crescer, todos eles foram através de manifestações de dons mesmo. Então, começou com busca de santidade, né?
a igreja orando, jejuando, né? O pessoal só fala depois que curou o câncer, o paralítico e tal, mas só que aquela igreja teve um avivamento que começou com oração, com jejum, com busca de santidade. Então tem na história da igreja você vai ver lá a Rua Azusa, né, que tem um movimento enorme lá nos Estados Unidos, onde teve um avivamento enorme, que as pessoas, né, as igrejas lotaram. Né? Tem é, é, um livro, chama Os Caçadores de Deus, também que conta a respeito de um avivamento, que as pessoas passavam na frente da igreja, começavam a chorar, e que entrava na igreja e aceitava Jesus, que o Espírito Santo estava operando. Mas tudo isso, gente, acontece quando nós aqui, ó, o corpo de Cristo, entende que nós somos parte do corpo e busca a santidade individualmente, você jejua, e você busca Deus, e você vai ser um vaso. Porque pensa, se essa minha mão aqui for boba, ela vai me atrapalhar nas minhas atividades. É como um membro que não funciona. Então, todos os membros precisam buscar o funcionamento, buscar a santidade, porque o corpo todo tem a saúde, entendeu? E não se preocupe, né? Todo mundo tem o seu estágio aí, cada um está numa fase. Isso não quer dizer que todo mundo é santarrão. Não é isso. Estou falando que a gente tem que estar no processo de busca. Não encosta, não para de buscar. Tem que buscar, todo dia buscar, está um pouco melhor do que estava ontem. Então, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar, não proíbe o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, o culto tem que ter ordem. Ah, rapidinho, esse negócio de decência e ordem, por exemplo, como a gente está ensinando, é importante ensinar essas coisas, né? Houve um episódio, né, que um irmão na igreja que a gente congregava, na Assembleia de Deus, estava sendo muito usado por Deus lá em profecia, Deus estava realmente tomando ele em profecia, e ele estava sendo muito usado nos cultos, estava uma bênção, né? E só que ele ele não entendeu essa questão da decência e da ordem, porque o apóstolo Paulo ensina aqui, fale cada um na sua vez, um espera pelo outro, senão fica uma bagunça. 2, 3 profetas profetizando, como é que eu vou julgar a profecia se um está falando aqui, outro está falando lá, outro está falando acolá? Agora, como você consegue controlar a profecia? Consegue. O Espírito, diz a Bíblia, está sujeito ao profeta. Você pode falar e esperar. O Espírito Santo já me falou tantas vezes, e naquela hora eu tive vontade de falar, mas não era a hora. Então eu esperei o momento, pedi confirmação e tal, e fui lá e falei na sequência. Então você consegue. Quem não consegue controlar o Espírito é no terreiro. Terreiro de macumba. O demônio, ele toma a pessoa fica descontrolada. Espírito Santo não deixa ninguém descontrolado. Não deixa. A pessoa Não, é que sempre vai assim, ter controle. é que quando você está profetizando, para não há interferência naquilo que você está falando, entendeu? Tipo, às vezes, vamos supor, se eu estou trazendo que um avivamento para a igreja, uma profecia, e tipo assim, e alguém vai e quer te interromper. Então, ela pode te interromper? Não deve. Ela pode, mas não deve. Ela pode me interromper para mandar eu calar, por exemplo. Se ela tiver o discernimento de espírito, por exemplo, que eu estou sendo usado pelo inimigo, vamos dizer assim. Aí o Espírito Santo toma uma pessoa e manda o outro calar. Pode acontecer. Mas se é tudo Espírito Santo, a Bíblia fala que é cada um. Não, você não está entendendo. Eu quis falar que o senhor falou. Decência e ordem. É isso que eu estou falando. Isso, tem a ordem. Então, mas espera a sua vez. É isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, tem como alguém, tipo, chegar e falar assim, nossa, você não está deixando o outro falar. Entendeu? Porque o outro tem uma profecia, um exemplo. Isso pode acontecer? É o exemplo que eu quero te dar, e que foi errado. O pastor estava no momento da pregação. Qual é a maior profecia que existe? É a Bíblia. A maior profecia que existe é a palavra de Deus escrita, certo? Então o pastor estava ali pregando a palavra de Deus, já estava naquele momento, e aí o irmão estava em silêncio, a igreja, todo mundo prestando atenção, o irmão se levanta e começa a falar em língua e andar no meio do culto com a mão levantada, e eis que te digo, e não sei o quê, e foi indo em direção ao púlpito, né? O pastor falou assim, com muita educação, né? Falou, meu querido, você senta agora, que agora a profecia que está sendo dada é a palavra de Deus. Aí o irmão murchou, né, e voltou, sentou. Ele não soube esperar, ele não teve ordem. Então, é isso que eu estou querendo falar. Tipo assim, que às vezes não é que
você está causando algo, né? É que assim, o momento não é propício. Isso, E aí, é o que eu estou falando, se alguém pode, e caso como mandou calar. e pediu para ele, né? Sim. Dizer, Agora entendi. Isso, Sim. isso. Existe um dirigente, Sim, né? porque às Por vezes isso pode que ser uma profecia, mas assim, espera a sua vez, né? na hora, entendeu? É Isso. isso que eu estou falando, ser uma autoridade, um presbítero, Isso. ou Com pode certeza. pedir pra- Pode. Quem põe ordem num culto, né? São os diáconos e o dirigente do culto, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou pregar naquele dia e o Luiz Cláudio está aqui. Vocês percebem que ele que vem, que ele põe os louvores, que ele dá oportunidade. Quem está dirigindo o culto? O Luiz Cláudio. Então, ele está como autoridade ali. Estou aqui do lado também, né? Se precisar, estou aqui para ajudar. Mas quem é o dirigente do culto? É o Luiz Cláudio. Você é diácono, está ali na porta. Você tem autoridade como diácono. Os diáconos eram homens cheios do Espírito Santo, capacitados por Deus para fazer uma obra de servir às mesas, mas eles eram cheios de dons espirituais normal. Então, existe uma autoridade delegada para, sim, calar a boca, né? Se a pessoa estiver fazendo uma coisa fora do propósito naquele momento. Por isso, irmãos, a importância de nós estarmos sensíveis ao Espírito Santo. A sensibilidade é importante. Porque, por exemplo, pode acontecer, eu nunca vou colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer não pode fazer desse jeito. Porque quem manda na igreja é o Espírito Santo, amém? Então pode acontecer do pastor estar pregando e o pastor e alguém se levanta em profecia e o pastor se cala. Porque a Bíblia fala assim: quando um falar, que o outro se cale. Então, o pregador, naquele momento, discerniu pelo Espírito que o profeta foi tomado pelo Espírito Santo naquele momento para trazer uma palavra profética. O pastor se cala e deixa o profeta falar. Tudo certo. Mas o pastor tem a autoridade naquele momento de falar: meu irmão, minha irmã, agora você senta. Sensibilidade. Ele pode matar um profeta se ele errar, vamos dizer assim, né? Naquele momento. Bem? Bom, então o culto ele deve ter ordem, ele deve ter decência, então cada um fala na sua vez. Por exemplo, quando uma pessoa sabe que ela está recebendo uma profecia, em que momento ela pode estar falando isso? Então, você vai saber. Pelo Espírito Santo você sabe que é uma palavra profética. Eu faço assim. O que eu faço? Eu não acho que eu posso estar sempre certo. Eu posso estar enganado. Então eu peço confirmação. Eu falo, Senhor, fala comigo, Senhor. Me confirma essa palavra. Né? O Senhor fala de novo, e fala de novo. Você vai sentindo. Não é no momento ali. Não vai já chegando assim, entendeu? Porque isso, a gente, eu não sou Elias, Eliseu, né? Não sou esses profetas, né? Eu ia até falar sobre um pontinho. E até gente, é porque assim, o pessoal, infelizmente, terminou se exibindo demais, usa para se exibir. A gente conhece os acontecimentos hoje, né? Mas vamos para a Bíblia. Elias, quando Deus mandou Elias profetizar, quanto tempo Elias andou até chegar no lugar para profetizar? Não foi na hora que ele recebeu, e é isso que te digo. O rei não estava nem aí para frente dele. Então não é uma coisa assim, nossa, entrando lá, nossa, eu não posso esperar. Jonas, Deus falou para ele, vai lá, profetiza em Nínive. O que ele fez? Fugiu, foi para outro lugar, morreu, ficou na barriga do peixe, voltou, foi cuspido. Quanto tempo depois Jonas escreveu a profecia? Dias. Muitos dias. Então, assim, não é isso de, eu estou com uma profecia, que tem que falar na hora. No Novo Testamento, a gente tem mais manifestações que causam esse tipo de risco. Que a gente vê reuniões de oração ali, né? O profeta Ágabo, lembra? O profeta Ágabo estava ali, todos em oração, e aí o Espírito Santo tomou ele pegou o cinto do apóstolo Paulo, se amarrou inteiro, com um cinto, devia ser grande o cinto, né? Se amarrou e falou assim: o dono desse cinto, diz o Espírito Santo, que vai ser preso se ele for lá para Roma. E o apóstolo Paulo entendeu que a profecia era de Deus, né? Mas falou, não, mas eu vou para Roma, porque o Espírito Santo falou para mim. Isso, tudo que eu vou sofrer. Então ele sabia. Isso para ele era mais uma confirmação e não para ele parar de ir. Entendeu? O Ágabo não entendeu, as pessoas não entenderam, né? Mas acontece. Nas nossas reuniões do Novo Testamento, essa manifestação do Espírito Santo é muito mais frequente, tanto que foi necessário escrever uma carta e colocar lá.
Um de cada vez, porque tinha 1, 2, 3, 4 profetas se levantando. E ele fala, no máximo 2 ou 3, ainda coloca número ainda. Paulo é maravilhoso para doutrinar. Não, se o Espírito Santo quiser falar, ele vai pegar 2 ou 3 aí e vai falar. Senão vai ficar a igreja inteira profetizando e daqui a pouco não tem pregação, não tem apelo, ninguém aceita Jesus, né? Então fica show, né? Fica aquela coisa. Então, para colocar até limite em tudo isso, né? Então o Espírito Santo vai tocar você vai sentir ali, e aí você vai pedir confirmação e vai esperar o seu momento, né? Por exemplo, a gente tem aqui as oportunidades. A qualquer momento, meus irmãos, aqui, você pode levantar a mão, pastor, eu tenho uma palavra de Deus aqui. Entendeu? Pode vir, pode vir. Pode acontecer, né, da gente, se não for de Deus, de repente é uma heresia, a gente vai precisar corrigir, né? Heresia não sai do culto sem correção, né? Heresia a gente tem que corrigir, né? Então, ainda mais vindo de nós aqui, que somos o corpo, né? Aqui local. Bem, fala. Outra coisa, a gente tem a mania muito de achar profecia, essa mania de outra. É isso que não é? Isso aí é coisa do Brasil. Nossa, acho que o pessoal é aquele. A cena da pergunta de profecia é aqueles que saem batendo os pés. Já ela tá falando aqui, ó. Não precisa ser assim. A pessoa teve uma palavra profética, mas ela dá uma incidência. Ela dá uma incidência para dizer assim, ó, eu cheio de Espírito Santo. Mas a gente sente quando a pessoa... A gente sente. E tem muitas pessoas que fazem isso, não é nada. E não é nada, né? Exatamente. E assim, não quer dizer necessariamente que seja assim. Porque a gente vê, olha só, porque Jeremias, eu gosto muito de falar de profecia, assim, tem que fazer. Mas assim, Jeremias, Deus fala assim para ele, Jeremias, o que você viu? Agora é hora de me calar e não falar. Estou ouvindo. Jeremias, o que você vê? Dois textos. Um tem filhos bons, um tem filhos ruins. Aí Deus fala, pois é, então, esse filho bom é verdade. Esse filho ruim. Aí Jeremias vai e profetiza. Você não vê Jeremias? Esse indivíduo, o Senhor, não, ele simplesmente, com a palavra dele, com o jeito dele, chegou e entregou a profecia. Você vê Natan. Natan teve tudo uma... Olha a profecia que Natan entregou para o rei. Então, o rei Davi tinha um homem que tinha 2 ovelhas, contou uma história, fez uma pergunta. Aí, quando o rei falou, esse homem deve morrer. Aí ele falou, esse homem. Aí ele entregou a profecia. Então, a pessoa pode simplesmente chegar aqui e o Senhor está me dizendo. Isso. O Senhor está mandando dizer para a igreja. Sua palavra, seu jeito. Não precisa. Eita, que o Senhor. Eu acho que as pessoas não têm essa vontade tão grande de buscar esses dons devido a esses espetáculos que acontecem. Fica com medo, dá uma fala, eu não vou começar a pular ali, né? Vou falar com o Senhor, e a gente fica quieto, fala sobre isso. Fala, Carlos. Então, geralmente, quando eu propor de profetizar, né? E deu um exemplo de Paulo. Aquilo, então, foi uma confirmação do Espírito Santo para Paulo, né? Foi. Isso, no caso, ele teve essa revelação do Espírito Santo para ele, né? Antes da profecia. Antes do Ágabo. Isso. E aí, talvez, como o senhor falou, ele tinha pedido uma confirmação do Senhor. Não, acho que não pediu, não. Não parece que ele pediu. Outras profecias também, porque ele fala assim, o Espírito Santo de cidade e diz. Então, talvez de cidade são que vai levar. E ali ele reclama, porque depois que o Ágabo falou isso, as pessoas ficaram chorando, implorando para ele não ir para Jerusalém. Ele falou, por que vocês estão magoando meu coração, se eu sei que Deus está me mandando ir para Jerusalém? Ele sabia que ele tinha que ir lá para Jerusalém, para ser preso mesmo. Entendeu? Então, cuidado, que às vezes um sonho, uma profecia, não necessariamente vai te livrar daquilo. Você vai ter que passar, porque é o processo de crescimento que Deus... Então Jesus falou assim, estou falando para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês saibam.
Então tem coisas que a gente vai ter que passar e o profeta vai te falar, e você vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai falar, não, mas vai ter que acontecer aquilo. Você vai ter que orar, jejuar para você não cair. Você aguentar ficar firme. Entendeu? Então é mais para você se preparar. É que nem quando você viu, pastor, de 1 ano e meio, que eu sabia onde que eu ia passar, tipo assim, Deus tinha falado pra mim que eu não vou no hospital. E aí depois desse hospital, passou 1 ano e meio, eu não entendia, né? Tinha visto, né? E de repente eu fui parar no hospital. Uhum. Só que aí, chegando no hospital, eu não fiquei aflita, né? Eu fiquei 15 dias lá e foi um processo de, tipo assim, pra mim refletir sobre tudo na minha vida, entendeu? Isso foi uma prova muito forte, porque a cada dia era um dia, né? É verdade. E foi algo assim sobrenatural pra mim, quando eu serviço, entendeu? De eu passar nessa oportunidade. Ele te mostrou o que ia acontecer. E eu não fiquei fraca, não caí. Não, tipo assim, eu sou desesperada, eu não fiquei forte. Porque eu não estava preparada para aquilo que Deus ia fez eu passar. Certo. Ó, vou contar para vocês uma profecia que aconteceu com a minha casa, eu e minha esposa. Foi em 1998 ou 1999, por aí, mais ou menos. O profeta foi avisado por Deus à noite, em sonhos, que na minha casa aconteceu uma chacina, né? Morria meus filhos, uma sobrinha, uma jovem morria no terreno do lado, eu morria e ela ficava paralítica. Aí ele teve esse sonho terrível, acordou de madrugada, e quando ele acordou assim assustado, ele nem me conhecia, ele tinha me visto lá, mas a gente nem se conhecia. A gente viu ir de igreja, a gente visitava alguma igreja, deve ter me visto lá. E aí no sonho, Deus fala assim para ele: diga ao meu servo, escapa-te pela tua vida e pela vida dos teus. E aí ele foi até a Luciana para tentar levantá-la. Pôs a mão assim, e aí a mão dele sujou toda de sangue, porque ela tinha tomado um tiro na coluna e ficou paralítica. E quando ele foi levantar, ele viu a mão dele cheia de sangue e ele acordou. E o filhinho dele pequeno acordou também e falou: papai, você pintou as mãos? Ele: não, filho, por quê? Não, porque tuas mãos parecem que estão cheias de sangue. Então a criança foi usada por Deus para confirmar que aquele sonho era um sonho de revelação profética, né? Aí ele, com muita cautela, precaução, foi lá o pastor Wilson, que mora na minha rua, que era membro da igreja, ele era membro da igreja do pastor Wilson, chamou o pastor Wilson, contou o sonho, o pastor: não, você tem que ir lá contar para ele. Aí ele foi até minha casa, contou o sonho. Eu prestei atenção, pedi para ele contar de novo. Conta de novo, né? Ele contou de novo o sonho, tudo direitinho. E ali, a segunda parte aqui é onde a gente tem que tomar cuidado, porque Deus falou só isso. Não deu interpretação para ele, não deu nada. E ele interpretou que eu tinha que sair da minha casa, vender a casa, mudar e tudo mais, né? Essa parte eu não peguei. Eu peguei só a parte da interpretação do sonho. E aí, fui orar. Fomos orar, buscar Deus, né? O que a gente devia fazer, né? Senhor, o que eu faço? O Senhor falou: escapa pela tua vida e a vida dos teus, né? Que tipo de morte é essa? É física? É espiritual? O que vai acontecer? E nós fomos orar, buscamos a Deus, jejuamos, né? Passou alguns dias, aí eu fiz uma prova com Deus e coloquei dois sinais, né? Porque eu não estava conseguindo. A gente começou a procurar casa em Sorocaba, a gente começou a ver para onde que a gente ia mudar, né? Vamos ver condomínio em Sorocaba, São Roque, começamos a procurar lugar longe, né? 100 quilômetros de distância, né? E buscando a Deus enquanto isso, né? Nesses dias. E aí eu, naquela tarde, saindo do trabalho, eu trabalhava em Barueri nessa época, lá na Brasimac, aí eu falei: Deus, me dá uma resposta hoje, Senhor. Me dá uma resposta hoje. Se o Senhor falar essa palavra numa igreja desconhecida que eu nunca fui, eu vou procurar uma igreja hoje, Senhor, voltando do trabalho. Se o Senhor falar essa palavra aqui, então eu vou mudar de casa. Se o Senhor falar essa outra palavra aqui, eu vou ficar na minha casa, vou entender que é uma morte espiritual para eu vigiar. Aí eu fui. E fui procurando igrejas tudo fechado. E nada de achar uma igreja aberta. E fui voltando pelos caminhos, porque não tinha rodoanel nessa época. E aí passei ali pela estrada do Capuava, né, que eu passava por ali por dentro, tudo. Vim ali, chegando na estrada Maranhão ali, que vai sair ali no centro do Imbu. Aí vi uma igrejinha
pentecostal, de porta aberta, né? Pequenininha, menor que esse salão aqui, né? E era um culto de festa. E eu entrei, falei nada com ninguém, não me apresentei, né? Só dei paz ao Senhor pro porteiro lá e fui ajoelhei. E fiquei ajoelhado lá orando, de costa lá. E o culto rolando, né? E louvor, e eu já tinha começado o culto, porque eu estava demorando para achar a igreja, né? Então já tinha passado aquele começo do hino da harpa, né? Aquele começo do culto pentecostal, e já estava tendo a oportunidade de uns profetas lá, né? Aí veio um lá, falou uma palavra, né? Normal, eu tô ali. Aí o pastor foi chamado para pregar, um pastor visitante de outra igreja, distante também, e foi e pediu a palavra, e recebeu a palavra, e começou a pregar. E ele começou a pregar numa palavra, eu falei, ai meu Deus do céu, ele vai falar exatamente a palavra que eu tenho que mudar. Olha, ele está encaminhando. Mas daqui a pouco, irmãos, ele virou a palavra assim, foi para um outro assunto que não tem nada a ver com o que ele começou, e é exatamente o texto que eu pedi para Deus confirmar, que era uma morte espiritual. E ali eu senti muita alegria, que o Senhor confirmou, e aí eu fui buscar Deus, e descobri que eu tinha na igreja que a gente congregava um laço de queda com adultério na minha vida. Tinha um adultério sendo construído naquele momento. Aí nós entendemos tudo. Eu morreria espiritualmente, meus filhos morreriam espiritualmente, essa moça que estava no terreno do lado era a pessoa com que eu ia cair, e a Luciana ia ficar paralisada espiritualmente, que ia tomar um tiro na coluna. Né? Na mesma semana, eu chamei a Luciana, falei, Luciana, tá acontecendo assim, ó. Essa moça vem, toda vez pega na minha mão, passa a mão assim na minha mão, fala que a mão tá quentinha, fica encostando em mim e fica me medindo de cima e embaixo. Né? Vamos orar? Essa mulher é mulher de Deus, ela realmente não falou, você que tá dando mole, a culpa é sua, que não sei o que, não falou nada. Né? Eu fui confessar para ela que estava acontecendo. Eu não fiz nada, irmãos. A moça linda, inclusive, estava vindo para cima de mim. Não sei o que ela... É do cão mesmo o negócio. Uma mulher linda daquela, uma moça linda daquela, solteira, vindo para cima de mim. Homem casado, 16, 15, por aí. Homem casado com 2 filhos nas costas, né? Vindo para cima de mim. E aí sentamos ali na sala da minha casa. Eu lembro que a gente fez uma oração, repreendemos o demônio. Vocês acreditam que aquela moça nunca mais olhou para mim? Virou a cara para mim, eu não precisei falar com ela, não precisei falar com o pastor dela, não precisei fazer nada. Então, olha só como que foi a palavra. Tudo isso para vocês entenderem a respeito da profecia. Então, profecia, você recebe, e nem sempre o profeta tem a revelação, ele tem só a profecia. Então, a Bíblia fala para examinar as profecias, não o profeta. Às vezes o profeta é alguém que você nem gosta, mas a profecia você precisa examinar. Se ela é de Deus, vai se cumprir. E cuidado com a interpretação que vem logo depois da profecia. Amém? Amém. Mas a interpretação que vem de você ou que vem de outro? Nesse caso, eu fui examinar a profecia, a interpretação que vem do profeta. O profeta fala, Carlos, estou vendo na tua vida... sim, agora não me dá um carro. Ele fala, você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem? Pode ser. Calma, coisa. Depende, Deus está falando que você vai se atropelar, toma cuidado. Não, pastor, aqui fala, né? A pessoa fala. Aí depois que ela fala tudo que ela já falou, aí ela vai interpretar. Ela quer explicar, acrescentar mais coisa. E sonho é a mesma coisa. Né? Toma cuidado, você teve um sonho, busca a interpretação do sonho, correto. Né? Porque Deus fala muito através de sonhos. Né? Fala, Inês, o que você ia falar? Eu ia falar aqui, porque Jeremias fala, né, ouve o que diz os profetas, que profetizam, tirem meu nome, dizem, tive um sonho, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias vidas. Tá vendo? Muitas profecias falsas. Era duro ser profeta na época de Jeremias, né? Porque ele era o
O único que falava, vai morrer todo mundo, vocês vão ser levados para o cativeiro. E 400 profetas falando, não, é tempo de paz, vamos resistir, porque vai dar tudo certo, porque Deus é conosco. Já deu certo, irmão, já deu certo, irmão. Está repreendido essa profecia, está amarrado, é Deus que está falando. Então, ó, outra coisa. A gente está falando só de profeta aqui, porque é o tema, né, que mais a gente tem visto hoje em dia, né? A profecia não é só eis que te digo de que você vai ser abençoado, eis que te digo. Não, a profecia pode ser um negócio, põe tua casa em ordem. Né? Deus falou para Moisés, sobe naquele monte porque você vai morrer lá. Falou, né? É profecia. Né? Jeremias falou, se entrega para Nabucodonosor, porque nós vamos perder toda a nossa pátria. Mas quem se entregar vai viver, quem não se entregar vai morrer. Eles não quiseram aceitar essa palavra. O apóstolo Paulo recebeu a palavra de Ágabo. Olha, o dono desse cinto vai ser preso lá em Jerusalém. Ele falou, eu sei que eu vou ser preso, o Senhor já me falou e eu tenho que fazer o que Deus mandou. Então, profecia nem sempre é uma palavra gostosa de receber. E é aí onde a dificuldade é de ser profeta mesmo. Profeta tem que ser corajoso. Porque se Deus fala assim para o Carlos, Carlos, Deus está me mostrando uma promoção na tua vida. Deus está mostrando que você vai ser cheio de dons. Deus está mostrando que você vai ter um aumento de salário. Que você vai ser rico nessa terra. É gostoso, né, Luciana? Esse tipo de profecia é muito fácil. Mas e se Deus estiver falando para mim, olha, Carlos, você está em pecado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Entendeu? Aí é difícil, né? Porque aí você não... Quando fala que você vai ficar rico, você não vai falar... eu preciso examinar essa profecia e está repreendida, Luciana, né? Agora se ela falar, você está isso, você está aquilo, aí você fala, está repreendido, né? Então tem que examinar a profecia, nem sempre a profecia é gostosa de receber, e se você busca o dom de profetizar, que é o que a Bíblia incentiva, saiba que vai ter momento que não vai ser fácil, né, de você entregar a profecia. Eu não sou profeta, mas já fui usado em profecia algumas vezes de púlpito na igreja. E essas profecias nunca foram boas. Vocês lembram, né? É profecia de morte, profecia de racha na igreja, né? Profecia de destruição. O vento tão forte que até os filhos verdes já caíram. E eu não estava sabendo de nada e aconteceu. Então, isso que o senhor falou aí, de profetizar, às vezes coisas boas, coisas ruins. Às vezes também o profeta, ele se levanta, né? Aí por isso que a gente tem que estar sensível também ao Espírito, porque às vezes ele também está sendo realista ali falando, você está errado, você está pecando, você está isso, você está aquilo. Muitas vezes a pessoa não aceita, mas está no erro. Exato. E não precisa sapatear, sair girando, fazendo, né, dancinha gospel, não precisa. Profecia é uma palavra que a pessoa vai entender aquilo ali, tá bom? Mas o texto fala sobre isso. Vamos só mais um e a gente termina, continua semana que vem. Eu sabia que esse ia ser assim. Esse daí, nós temos 10. Eu vou pegar um som do pastor Osni aqui e ficar 6 meses só nesse estudo. Bom, tem 4 listas na Bíblia que falam a respeito dos dons, né? Romanos 12, pode anotar aí. Vocês vão ler em casa, tá? Porque hoje nós não vamos poder continuar mais. Aí, 1 Coríntios 12 é o que a gente estava falando agora, é capítulo aí, tá? São 3 capítulos, o 12, o 13 e o 14. Aí você tem a lista aí. Efésios tem também alguns dons lá, 4, dos 7 a 16, que é os dons ministeriais. Nossa! É 1, 2, 3, 4, tá? Uma coisa eu tenho bastante alegria, sabe, irmãos? Uma coisa eu tenho bastante alegria. O Senhor, Ele cuida da nossa vida realmente. Ele conduz. A gente não faz as coisas na louca, sabe? Não toma decisão na louca. Decisões importantes, como já falei aqui, não troca de emprego, não troca de igreja, não troca de casa, não troca de cidade, né? Toma cuidado com essas coisas, gente. Isso é muito sério, porque você tá colocando em risco a tua vida e de toda a sua família. Bem, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele dá dons. E eu só vou mostrar aqui para vocês, só essa listinha aqui.
Mas eu não vou falar dela, tá bom? Semana que vem a gente começa daqui, a lista número 1, tá? Lista número 1, que está em Romanos. Essa não é a de Coríntios, onde a gente estava. A gente foi lá para Romanos. Lá em Romanos você vai ler em casa, tá bom? Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8, fala sobre todos esses 7 dons aí. Vou explicar cada um deles. Né? Vai lendo para você pelo menos conhecer o texto. Você vai ler as 4 listas. Vocês anotaram aí, né? Os 4 versículos, né? Então vocês vão ler as 4 listas, tá bom? E semana que vem... a gente falou do profetizar bastante, né? Profetizar, mas precisa explicar ainda o profetizar, né? Tecnicamente, direitinho, tá? Amém, irmãos? Está sendo bom? Está sendo edificante? Estão entendendo? Mais do que entender, busque. Amém. Não tem problema. Eu não tenho pressa, né? Não vou mais correr. Se a gente analisar, né, profetizar depois do dia, então nós temos mais 6, fora os outros. Sim, não vou correr, não. Isso. Então, o mais importante... O profetizar mesmo tem, né? Como que eu vou profetizar? Eu oro e profetizo, né? A semana que vem nós vamos falar mais um pouco. Falamos bastante de coisas práticas hoje, né? Foi bem prático, né? A questão da aula hoje. Mas o mais importante, igreja do Senhor, busque com zelo os melhores dons. Busque. Vou voltar naquele slide lá. Busque, olha lá. Busque no versículo 31, no 14:1, no 14:39. Né? Tem 3 vezes aqui o busque. Né? Nós temos que buscar. Com dedicação os melhores dons, todos os dons que Deus deu. Então, é isso que eu falei. Tem a explicação de qual é o melhor dom, e foi o que a gente mais falou aqui hoje, que é o de profetizar. Esse é o melhor dom. E profetizar, nós vamos explicar semana que vem, não é só, eis que te digo, uma coisa assim. Profetizar é ensinar a palavra de Deus, isso é profetizar também. Porque você edifica a pessoa. Eu fico tentando ensinar. Tá bom? Então busque. Peça. O Senhor vai te dar. Peça. Amém? Semana que vem, se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu terminar aqui a gravação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua, então. Tá bom? Em nome de Jesus.